serem expulsos. Só que o rei Dom Manuel, um dos reis mais terríveis, né, da história de Portugal, teve um mau sentido mesmo, né? Ele enganou os judeus dizendo que eles tinham um prazo certo para abandonarem Portugal, de um ano, né? De 1700, eu sou ruim de lembrar de mas 1497. Então ele disse que todos deviam deixar Portugal, então se converterem. Aí se converteram. Muitos se converteram, outros se converteram à força no finalzinho, quando todos foram para Lisboa para esperar os navios que iam ser finalmente disponibilizados para a saída daqueles últimos 40 mil que tinham aguentado. Foram da Espanha para Portugal, fugiram mais ou menos uns 100 mil. Mas varia muito os números, mas no finalzinho nós só 40 mil que estavam esperando na praça de Lisboa, no terreiro do Paço. Terreiro é praça, né? Terreiro, a gente tem esse terreiro de Macumbo, coisa assim. Terreiro é um lugar que tem terra e que as pessoas ficam lá, né? Em frente a uma igreja tem um terreiro, em frente a um paço, um palácio, tem um terreiro. Então lá as pessoas reunidas foram forçadas ao batismo enquanto esperavam os navios que iam chegar, mas não chegaram. Então se passou o dia da chegada dos navios, eles continuaram lá porque não conseguiram, o rei não os deixou dispersar, então eles foram batizados. No momento que fossem batizados, como o batismo é uma autoridade em cima de você não pode dizer assim, eu não sou batizado porque eu não queria, não. Existe uma indisponibilidade no entendimento da época quanto a isso. Você vai ser batizado porque você transformou-se em ninguém a partir do momento que você não saiu de Portugal quando podia ter saído. Eu que não deixei. Então você se tornou uma peça minha, um patrimônio meu, um escravo. Então você tem que aceder ao que eu quiser fazer. Então você está batizado porque você poderia ser morto. Como você pode ser morto, por mim, se eu quiser, vou fazer o que eu quiser com você, você pode também ser batizado. Ser batizado é uma coisa muito boa. Então todos esses transformaram-se em cristãos novos, quer dizer, cristãos recentes, embora esse nome se reservou para esse tipo de gente, embora tenha havido antes muitos conversos, né? Quer dizer, gente que se converteu com vontade mesmo de se converter, honestamente ou não, né? Então é o nosso querido Dom João I, né? Que houve depois do segundo, pertinho de agora, né? No século XX, em Portugal, por isso passou a ser primeiro, passou a ser o segundo, é engraçado. O Papa Francisco, né? É só Francisco porque não tem o segundo, então para que dizer? Para que é gentivalo, né? Então ele o que fez Dom Manuel I? Dom Manuel, o venturoso, ele era venturoso porque ele morreu uma opção de gente antes de ascender ao trono, não porque ele tenha sido venturoso por outra razão. E ele foi bastante sórdido por não apoiar o irmão dele, foi morto à mão pelo primo, né? Pelo Dom João II. Então, ele é bastante conveniente, uma pessoa, em termos pessoais, bem assim, diferenciado, né? Do que seria uma personalidade heróica ou de uma personalidade diferenciada no sentido moral. Né? Mas então é o que fez o Dom Manuel. Ele disse que durante 20 anos os judeus, os novos conversos, os cristãos nós não seriam acompanhados por nenhuma investigação quanto ao comportamento religioso deles, né? Então ele mais ou menos disse, olha, eu fingi que batizei vocês e vocês fingiram e continuem fingindo que são, né? que foram convertidos, que são cristãos, fazem parte do corpo de Jesus, da igreja, da Assembleia. Apenas não façam isso na rua, não me comprometam muito com essa história. Mas ele escreveu no decreto dele e o filho dele reverteu esse decreto do Dom João III, o tal do príncipe perfeito, é isso? Não, Dom João III não era. Era o Dom João II, que era o tido como grande engendrador de coisas maquiavélicas, né? Mas então então com Dom João III existe em 1536 a instalação da Inquisição em Portugal. A Inquisição em Portugal dura então, mas
por conta dele, que achou necessário, olha que coisa interessante, achou necessário que repetir o sucesso da Inquisição em Castela e Aragão, no Reino de Portugal, já que ele tinha imensidões de terras para tomar conta dos domínios dele, das conquistas dele, e precisava de gente obediente, gente dele obediente. Então ele instaurou, através do esforço não, que o Papa naquela ocasião era contra isso, não gostava, sentia que a Inquisição era uma coisa feia.